todos e a todas, o meu nome é Lúcia Regiane Lopes Damasio, eu sou professora da Unesp, trabalho no curso de graduação em Letras da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, em Assis, no programa de mestrado profissional desta mesma unidade e no programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Unesp, em São José do Rio Preto. Neste meu primeiro trabalho com a Univesp, eu gostaria de convidá-los a realizar comigo uma abordagem descritiva da gramática da língua portuguesa. Com este objetivo, nós iniciaremos a nossa primeira videoaula com a apresentação dos conceitos de língua e norma linguística. Em seguida, abordaremos as relações entre norma e comunidades linguísticas e entre identidades e contatos. E, por fim, apresentaremos numa discussão crítica o conceito de norma culta. Toda esta primeira videoaula está baseada em 3 livros: A Língua Portuguesa no Brasil, da professora Bortoni Ricardo, A Norma Culta Brasileira, Desatando Alguns Nós, do professor Faraco, e Que Gramática Estudar na Escola, da professora Neves. Para iniciar, nós vamos partir do pressuposto de que a língua, no plano empírico, é constituída por um conjunto de variedades, ou seja, a língua é uma realidade intrinsecamente heterogênea. Não há, portanto, uma definição de língua por critérios puramente linguísticos. O que nós temos são critérios políticos e culturais que, ao lado dos critérios linguísticos, definem uma língua. A linguística propriamente dita, enquanto ciência, recortou a língua em si, em sua imanência, em sua realidade estrutural desvinculada em princípio de suas condições externas, como seu objeto de investigação, a partir do postulado de que por trás de toda variação constitutiva de uma língua existe uma unidade sistêmica. Esse postulado resultou naturalmente do quadro de crenças no interior do qual a linguística estrutural se constituiu como uma ciência. Tendo a sua origem no contexto cultural europeu, ela acabou por reproduzir, então, em seus modelos teóricos, a concepção de língua aí vigente. E qual era essa concepção? Era uma concepção que identificava a língua com a norma padrão. Dessa identificação é que decorre a dificuldade da linguística em acomodar em seus modelos teóricos a heterogeneidade empírica que caracteriza qualquer realidade linguística. No passado, então, a suposição de que por trás de toda variação constitutiva de uma língua existe uma unidade sistêmica adquiriu uma forma teórica na concepção de língua como um sistema social uniforme, que se materializaria nos usos individuais, esses sim considerados heterogêneos. Essa forma teórica pode ser resumida na famosa dicotomia Lange-Parole formulada por Saussure no curso de Linguística Geral. O pressuposto dessa concepção é a existência de um sistema único e uniforme, pensado então como um nível de grandes relações invariantes que conteria potencialmente todas as possibilidades expressivas materializáveis nos atos individuais de fala. Esse modelo, no entanto, não comportava a variabilidade como um fenômeno intrassistêmico, ou seja, não dispunha de estratos intermediários entre o sistema e o indivíduo. Não havia, dessa forma, recursos teóricos suficientes para absorver a heterogeneidade supraindividual, ou seja, para absorver a heterogeneidade social que é constitutiva da língua. Por conta disso, houve a necessidade de refinar o recorte teórico e aí surge o conceito de norma formulado pelo linguista Eugênio Cosério no início da década de 50. Nós partimos, assim, de uma perspectiva dicotômica em que havia sistema e fala, para uma perspectiva tricotômica, em que, entre o sistema e a fala, insere-se o conceito de norma. A norma pode ser definida, teoricamente, como cada um dos diferentes modos sociais de realizar os grandes esquemas de relações do sistema.
Cada norma se organiza como um certo arranjo de possibilidades, todas elas admitidas pelo sistema. E cada um desses arranjos se desenha a partir do uso que é corrente, do uso que é habitual num determinado grupo de falantes socialmente definido. Cosério afirmava, então, numa tentativa de refinar esse conceito de norma, que uma norma não corresponde ao que se pode dizer, porque essa é a tarefa do sistema, mas corresponde ao que se disse e ao que tradicionalmente se diz na comunidade considerada. É possível conceituar norma, então, como um determinado conjunto de fenômenos linguísticos que são correntes, costumeiros e, portanto, habituais numa dada comunidade de fala. Ou seja, norma aqui entendida de uma forma genérica, de uma forma geral, e equivale à normalidade. Toda e qualquer norma é dotada de organização estrutural. Isso coloca, então, sob suspeita o fato e a própria noção de erro em língua. Há grupos de falantes, no entanto, que dominam ou que dominam muito precariamente determinadas normas. Por exemplo, os falantes de cultura intrinsecamente urbana só conseguem reproduzir, só conseguem imitar as normas rurais por meio de estereótipos. Da mesma forma, os falantes pouco ou mal escolarizados não dominam ou dominam muito precariamente a norma da escrita formal. Por outro lado, apesar de haver diferenças entre os falantes quanto ao domínio das muitas normas sociais, não há falantes que falem sem o domínio de alguma norma. Diferentes grupos sociais, no entanto, por terem diferentes histórias e por terem diferentes experiências culturais, usam naturalmente normas também diferenciadas. Então, nós podemos pensar em uma comunidade linguística, mas várias normas. Uma comunidade linguística, não se caracteriza por uma única norma, mas por um determinado conjunto de normas. Essa diversidade está diretamente correlacionada com a própria heterogeneidade da rede de relações sociais que se estabelecem no interior de cada comunidade linguística. O comportamento normal do falante, nesse cenário, é exatamente o de variar a sua fala de acordo com a comunidade em que ele se encontra. Então, para iniciar essa sessão, em que nós vamos falar sobre normas, identidades e contatos, eu retomo a definição de Faraco, de norma, em que o autor diz que norma é o termo que nós usamos nos estudos linguísticos para designar os fatos de língua usuais, comuns, correntes, numa determinada comunidade de fala. Ela designa o conjunto de fatos linguísticos que caracterizam o modo como normalmente falam as pessoas de uma certa comunidade, incluindo aí os fenômenos de variação. Numa sociedade, então, diversificada e estratificada, como é o caso da sociedade brasileira, haverá inúmeras normas linguísticas. Por exemplo, nós temos normas características de comunidades rurais tradicionais, de comunidades rurais de determinada ascendência étnica, de grupos juvenis urbanos, de grupos e de populações das periferias urbanas e assim por diante. O falante, então, ele domina mais de uma norma e ele muda a sua forma de falar variavelmente de acordo com as redes de atividades e com os relacionamentos em que ele se situa. Não existe, dessa forma, uma norma pura. Por quê? Porque as normas absorvem características umas das outras e são, assim, hibridizadas. Se elas são hibridizadas, também não é possível estabelecer com absoluta nitidez e precisão os limites de cada uma das normas. É exatamente esse contato e essa hibridização das normas que, de acordo com a linguística histórica, são fatores que favorecem o desencadeamento de mudanças linguísticas em diferentes direções. Então, se não há norma pura, como nós vimos até aqui, também não há norma estática. Isso significa que toda realidade linguística é organizada, mas é também heterogênea, híbrida e mutante. Norma culta. Bom,
Não é suficiente para representar a realidade linguística brasileira nenhum corte dicotômico. Por exemplo, não é suficiente colocar o português culto de um lado como contrário ao português popular, ou o português formal como contrário ao português informal. Também não são suficientes identificações simplistas, como, por exemplo, dizer que o português formal corresponde à língua escrita e que o português informal corresponde à língua falada. Nesse cenário todo, um instrumento que fornece um registro, né, da diversidade já estudada, é o proposto pela professora Bortoni Ricardo. A professora distribui as variedades em 3 contínua que se entrecruzam. O contínuo rural-urbano, o de oralidade e letramento e o da monitoração estilística. Considerando as características, então, da urbanização do país e do alcance de seus meios de comunicação social, nós podemos dizer que as variedades que exercem hoje a maior força de atração sobre as demais são as faladas pelas populações tradicionalmente urbanas, situadas na escala de renda média para alta e que têm garantido para si, historicamente, bons níveis de escolaridade e acesso aos bens da cultura escrita. Adotando, então, o modelo dos 3 contínua, nós podemos caracterizar essas variedades como aquelas que se distribuem no entrecruzamento do polo urbano, no eixo rural-urbano, com o polo do letramento, no eixo oralidade e letramento. No eixo da monitoração estilística, essas variedades conhecem diferentes estilos, desde os menos até os mais monitorados, exatamente como ocorre com todas as demais variedades. Como elas são dominantes nos nossos meios de comunicação social, os seus estilos estão todos aí, nesses meios, muito bem representados. Desde os estilos menos monitorados, como nós podemos ver, por exemplo, nas novelas, até os mais monitorados, como nós vemos nos noticiários jornalísticos. Essa norma, então, exerce um poder centrípeto permanente e pode ser chamada de linguagem urbana comum. Caracteriza-se como por boa parte das manifestações orais mais monitoradas dos falantes, que poderiam ser considerados falantes cultos. Isso significa, então, que a norma culta brasileira pouco se distingue dos estilos mais monitorados dessa linguagem urbana comum, exatamente segundo os resultados das análises realizadas a partir dos dados coletados pelo projeto NURC, que é o projeto da norma urbana culta. Inicialmente, acreditava-se que, na norma culta falada, os falantes seguiriam estritamente os preceitos da tradição gramatical normativa. Mas, no entanto, o que nós podemos perceber nos resultados desses estudos é essa aproximação do que a gente ficou conhecido, do que a gente costumou chamar como de norma culta, com a linguagem urbana comum. A norma culta, então, é a variedade que está na intersecção dos 3 contínua em seus pontos mais próximos do urbano, do letrado e dos estilos mais monitorados. Ela seria uma propriedade praticamente exclusiva da elite letrada. No entanto, a força centrípeta da linguagem urbana comum quebra, em parte, esse vínculo. Isso porque, de um lado, é ela, a linguagem urbana comum, que acaba balizando o falar culto brasileiro, já que a norma culta falada pouco se distingue dela. E, de outro lado, porque ela é hegemônica nos meios de comunicação social. Ao mesmo tempo, acaba exercendo um poderoso efeito homogeneizante sobre as variedades do chamado português popular brasileiro. No entanto, as propriedades correntes que são habituais, que são normais na nossa linguagem urbana comum, têm sido tradicionalmente classificadas não como peculiaridades do português urbano brasileiro, mas sim como erros. Os comentadores do século XIX e início do XX em geral não distinguiam as propriedades do português brasileiro popular das propriedades do português que nós estamos chamando de linguagem urbana comum, falado pelas populações tradicionalmente urbanas e escolarizadas.
Isso significa que esses comentadores não distinguiam os traços gramaticais, que são comuns, claro que em níveis variáveis, mas que são comuns a todas as variedades brasileiras, como, por exemplo, o uso de ele como objeto direto, dos traços descontínuos, que são característicos, esses sim, das variedades populares, como, por exemplo, as pronúncias barde por balde ou teia por telha. Trata-se, então, de um sério equívoco e de um secular equívoco, nós poderíamos dizer, de análise da realidade linguística do nosso país. Por quê? O que se chama de erros comuns, na verdade, são características definidoras do português brasileiro urbano comum. Então, algumas distinções são necessárias. Nós estamos usando no singular as expressões norma culta e linguagem urbana comum, mas é importante que se tenha clareza de que essas manifestações linguísticas, embora tenham certa unidade, também não são uniformes. Ou seja, como qualquer realidade linguística, elas também comportam variabilidade. Além disso, é importante distinguir a norma culta falada da norma culta escrita. Isso porque, em situações altamente monitoradas, pode-se usar uma variedade na fala e outra na escrita. Por exemplo, o uso dos pronomes pessoais oblíquos de terceira pessoa ainda é mantido na escrita culta, em ocorrências do tipo nós já o analisamos em outras ocasiões. Já na fala culta, a sintaxe preferida opta pelo objeto nulo, em ocorrências como nós já analisamos em outras ocasiões, pela repetição do sintagma pleno, em exemplos do tipo nós já analisamos este fenômeno socioeconômico em outras ocasiões, e por pronomes retos de terceira pessoa, como, por exemplo, nós já analisamos ele em outras ocasiões, e este terceiro uso aqui é o mais frequente. O adjetivo culta. Bom, no desdobramento dos estudos linguísticos, foi preciso qualificar o termo norma, agregando a esse termo diferentes adjetivos, como regional, popular, rural e assim por diante. Nesse quadro, uma percepção importante é de que existe uma hierarquização social dessas normas. E essa hierarquização ela foi feita por determinados grupos, por determinados segmentos da sociedade, tomando por base valores socioculturais e políticos, e não valores linguísticos. Nesse quadro, nós podemos observar que há na designação norma culta um emaranhado de pressupostos e de atitudes que nem sempre são claramente discerníveis. O próprio qualificativo culta, tomado no sentido absoluto, pode sugerir que esta norma culta, se opõe a outras normas incultas, que seriam faladas por grupos desprovidos de cultura. Como nós sabemos, no entanto, não existe grupo humano sem cultura. Isso significa que é preciso trabalhar criticamente o sentido do qualificativo culta e entender que ele diz respeito especificamente a uma certa dimensão da cultura, ou seja, a cultura escrita. A expressão norma culta deve ser entendida, portanto, como designando a norma linguística praticada em determinadas situações, aquelas mais monitoradas, pelos grupos sociais que têm estado mais diretamente relacionados com a cultura escrita. Mas nós podemos observar também que essa designação foi criada pelos próprios falantes dessa norma, o que deixa transparecer aspectos da escala axiológica com que esses falantes interpretam o mundo. Quem é o falante culto? A norma culta, embora em boa parte possa ser identificada na fala com a linguagem urbana comum em seus usos mais monitorados, continua sendo no Brasil, especialmente na escrita, um fenômeno restrito, ou seja, ela ainda é um bem cultural de poucos. Por isso, ela funciona como um fator de discriminação social, cultural e econômica, e não perdeu o seu defeito de origem, ou seja, continua recoberta por uma aura elitista que se materializa naquilo que ficou conhecido na literatura linguística como norma curta, ou seja, na insistência em se interditar a ocorrência na escrita de fenômenos que são normais na fala culta.
Trata-se, portanto, de picuinhas gramaticais, mas que funcionam com uma certa força no jogo simbólico que discrimina e que exclui por meio da desqualificação linguística. No Brasil, então, a nossa história de contradições, as nossas heranças coloniais ainda embaraçam a democratização da norma culta, especialmente na escrita. Ainda nos atrapalha enormemente o espírito aristocrático que lá no século XIX nos impingiu uma certa norma lusitana como norma padrão e taxou de incorretos muitos dos nossos usos cultos normais. As saídas, né? A primeira saída é reconhecer que o problema da norma culta não se resolve em si. Não se resolve pela insistência em corrigir pontualmente os erros de português. A saída está, de início, no reconhecimento de que a norma culta, na função moderna que lhe atribui à sociedade urbanizada, massificada e alfabetizada, está diretamente correlacionada com a escolarização, com o letramento e com a superação do analfabetismo funcional. Tendo essas ideias e essas concepções em mente, nós finalizamos a nossa primeira aula e marcamos um próximo encontro para continuar essa conversa sobre norma.